Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai falar da aula 5 da frente E, a gente vai fazer uma introdução à genética e a gente vai começar a falar sobre os mecanismos de herança. Bom, hoje sabemos como as características genéticas ou hereditárias são transmitidas, né? A gente sabe que é através dos gametas durante a reprodução sexuada. O que tem nos gametas? Tem os cromossomos com os genes, que são cópias do pai e da mãe, que são transmitidas durante a reprodução sexuada. Hoje parece tudo muito óbvio isso, mas imagine em 1860, né? Então, para chegar no conhecimento que se tem hoje, Mendel colaborou. Mendel foi uma pessoa extremamente importante para que a gente entendesse as bases, os princípios da hereditariedade. Mendel trabalhou com plantas ervilhas. Pessoal, as ervilhas possuem flores hermafroditas. Nós temos aqui os órgãos reprodutores masculinos, que são os estames, e o órgão reprodutor feminino, que é o carpelo. Bom, os estames produzem o pólen, que é o gameta masculino da planta. E os ovários, essa parte aqui, o carpelo, produz os óvulos, que são os gametas femininos da planta. Bom, quem foi Mendel? Mendel foi um biólogo, botânico, monge, viveu no Mosteiro dos Agostinos, nasceu em 1822, faleceu em 1884. Ele fez cruzamentos com ervilhas durante 8 anos para explicar os princípios da hereditariedade. Foi Mendel que esclareceu que as características são transmitidas por genes. Mas imagine, naquela época, a gente por volta de 1860, não tinha sido nem descoberto o DNA, a gente não se falava em gene, nem cromossomo, nada disso. Então, Mendel utilizava a palavra fatores para se referir aos genes. Bom, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou explicar para vocês os cruzamentos que ele fez com uma característica importantíssima da ervilha, que era a cor da semente. Pessoal, as ervilhas são plantas fáceis de se cultivar, elas têm características bem distintas, bem contrastantes. Como assim contrastantes, prof? O que quer dizer isso? Quer dizer que a flor da ervilha pode ser branca ou roxa, são bem visíveis. A cor da semente pode ser amarela ou verde, também bem visível. A planta pode ser alta ou pode ser anã. A cor da vagem pode ser verde ou pode ser amarela. Então, as características estudadas por Mendel tinham duas variedades bem marcantes, bem contrastantes, tá? Então, nós vamos explicar apenas utilizando o exemplo da cor da semente. Bom, Mendel, lá no Jardim do Mosteiro, né? Esse mosteiro ficava na cidade de Brunn, na Áustria, hoje é República Tcheca. Então, durante 8 anos, ele cultivou ervilhas no jardim, e ele tinha lá ervilhas, da flor ocorria a autopolinização, a autorreprodução. Originava-se o que disso? Dessa parte vermelha, que é o carpelo, tá? Originam-se os frutos. Então, a vagem que vocês observam aqui é o fruto da ervilha. E dentro vocês observam as sementes da ervilha. Ervilha, né, gente? Coisa gostosa. Então, assim, ó, as ervilhas possuem a cor amarela, né? Então, ele fazia o quê? Ele pegava essas sementes amarelas, tirava da vagem e plantava. Originava um novo pé de ervilha, uma nova planta, apareciam as flores, elas se autopolinizavam, o pólen saía aqui do estame, entrava aqui no carpelo e formava novamente, né? Os ovários se desenvolvem nos frutos e ocorre a formação das sementes. Bom, ele fez isso sucessivamente e percebeu que essa planta só originava sementes amarelas. As sementes amarelas, então, eram puras. Tá? Toda vez, então ele fazia isso, né? O ciclo, pegava a semente, plantava, crescia o pé, apareciam as flores, fazia a autopolinização, a autorreprodução, novamente surgiam os frutos com as sementes, pegava a semente, plantava e assim sucessivamente. Ele praticamente levava 1 ano para ter esse ciclo completo. Então, de certa forma, é rápido, né? Ele pôde acompanhar várias gerações. Então, ele tinha certeza que aquele pé de ervilha originava sementes apenas amarelas. Muito bem? Então, ele fez isso com outros pés também de ervilha. Percebeu que numa determinada planta, a mesma coisa, acontecia a autorreprodução ou autopolinização, originavam-se os frutos, as vagens e dentro as sementes. Porém, ele percebeu que as sementes aqui eram verdes, todas verdes. Então, ele fez isso também várias vezes, né? Pegava a semente, plantava na terra,
crescia o pé da ervilha, apareciam as flores, ocorria a autopolinização, a autorreprodução, novamente apareciam os frutos que são as vagens com as sementes verdes. Então Mendel chegou à conclusão de que essa planta tinha sementes verdes puras também. Então ele fez isso muitas e muitas vezes para se ter certeza disso. Pois bem, gente, então estava lá Mendel um dia, cansado de tanto plantar, ele já sabia que aquele pé era só de sementes verdes, que aquele outro pé era só de sementes amarelas. O que ele resolveu fazer num determinado dia? Então, Mendel levantou inspirado naquela manhã, Então, vamos ver o que ele fez. Bom, então Mendel fez o seguinte, sabe aquele pé de ervilha que só dava sementes amarelas? E aquele outro pé que só dava sementes verdes? Ele falou assim, eu vou fazer uma polinização cruzada, eu vou cruzar essas plantas. Então, o que Mendel fez? Ele cortou com uma tesoura a parte masculina dessa planta, pegou um pincelzinho, tirou o pólen da parte masculina desta planta, de sementes amarelas, e colocou nessa daqui o pólenzinho na parte feminina de sementes verdes. Então, ele está fazendo uma polinização cruzada, pessoal. E esperou, A reprodução aconteceu e, mais uma vez, o que vai acontecer? A formação de frutos, que são as vagens com as sementes dentro. O que vocês acham que vai acontecer daqui, hein? O que será cruzando uma ervilha amarela com uma verde? E agora? Vamos ver? Bom, pessoal, então aqui está o resultado. Lembram do cruzamento que ele fez? Ele cruzou ervilhas amarelas com ervilhas verdes. E o que aconteceu? A vagem formou apenas ervilhas amarelas. E agora, pessoal? Cadê a verde aqui? Não apareceu. E ele fez isso várias vezes, vários cruzamentos para se certificar que sempre que cruzasse uma ervilha verde com uma amarela, apareciam somente amarelas. Olha a grande dedução de Mendel, pessoal. Vocês têm que lembrar que isso aconteceu por volta de 1860. Ele iniciou os trabalhos dele lá por volta de 1853, Ele ficou 8 anos fazendo cruzamentos. Ao longo da vida dele, ele fez 27 mil cruzamentos entre as ervilhas. Então, ele teve certeza de que sempre que ele cruzava um indivíduo verde puro com um verde amarelo, originavam apenas ervilhas amarelas. E aí a grande dedução de Mendel, que a cor amarela é dominante em relação à verde. Pessoal, não havia a definição desses termos ainda. Mendel foi o pioneiro, Mendel foi aquele que colaborou com informações importantes para a gente entender direitinho como as características são transmitidas, Então, a primeira grande dedução, amarela é uma característica dominante sobre a verde. Pois bem, o que Mendel fez? Mendel pegou essa semente amarela que você está vendo aqui, colocou na terra, plantou, cresceu um novo pé de ervilha. Bom, e aí estava aqui, apareceu a flor, e ele pensou o seguinte, eu vou deixar essa planta se autopolinizar. Eu peguei essas sementes amarelas, que são o resultado de amarela com verde, e coloquei na terra e vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos imaginar o que vai acontecer? Vocês sabem a resposta? Vejam, nós cruzamos uma ervilha verde pura com uma ervilha amarela pura. Mendel denominava assim aquelas plantas que ele sabia que eram puras. E aí obteve-se a geração F1. F1 é essa daqui, a primeira filiação. Somente sementes amarelas. Bom, aí ele pegou essas sementes amarelas, essas F1, essa primeira filiação, plantou, cresceram os pés e apareceram as flores. Bom, então agora ele vai deixar elas se reproduzir entre si, autopolinização, e vamos ver a segunda filiação. O que vocês acham que vai aparecer agora? Pensa aí um pouquinho. 3 ervilhas amarelas para uma verde. Espera aí, vocês não acharam isso louco demais? Pensa o seguinte lá, na verde com amarela só apareceu amarela. Aonde que ficou a característica verde? Foi destruída? Foi escondida? O que aconteceu? E aí quando cruza somente ervilhas amarelas, aparece uma verde? Então, mais uma vez, Mendel teve certeza de que a amarela é uma característica sobre a verde. Pessoal, olha outra definição importante, o que Mendel descobriu além disso. Vejam, são 2 cores para as sementes da ervilha, amarela e verde. Então, Mendel descobriu
que essas características, elas são determinadas por fatores, na época ele chamava de fatores, hoje nós chamamos de genes. Ele chamava na época de fatores, e ele sabia que por ter duas cores, teria que ter dois fatores, dois genes, pessoal, responsável por cada característica. Porque pensem comigo, se fosse só um fator, se fosse só um gene que determinasse a cor, tá, um gene, vamos supor, vamos pôr o azão agora, né, para a gente entender melhor, os genes são representados por letras do alfabeto, então vamos imaginar o gene azão para amarela. Se fosse só o gene em dose simples, como que ia ter a verde? Então Mendel deduziu que as características são determinadas por dois fatores, pessoal. Eles agem em dose dupla. Então, azão para amarela pura, azinho para verde pura. Quando houve o cruzamento, né, de Mendel, que ele resolveu fazer a polinização cruzada de amarela com verde, ocorreu que no gameta veio o azão da amarela, no gameta veio o azinho da verde, e ocorreu então a formação de F1 azão-azinho, por isso todas amarelas. A amarela é uma característica que domina, por isso o azão de amarela com letra maiúscula. Azinho é uma característica recessiva que não se expressa em dose simples. Então, azão-azinho é para a cor amarela. Então, olha aí, ó, os fatores agem em dose dupla, né? E aí, quando ele fez a autopolinização, deixou essas plantas de azão-azinho se reproduzirem entre si, azão-azinho com azão-azinho, apareceu então essa probabilidade aqui de 3 azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e somente uma verde azinho-azinho. Então, mais uma grande dedução de Mendel, que as características são determinadas por dois fatores. E que esses fatores, impressionante, né, a primeira lei que ele elaborou, e que esses fatores se separam na formação de gametas, se segregam na formação de gametas. Bom, isso a gente vai explicar melhor para você na aula 6 da frente E. Tá? Então, a gente vai mostrar lá para você o esqueminha que Mendel fez. Agora, vocês imaginem, né, duas grandes deduções de Mendel, que as características são dominantes. Ele fez isso para cada característica da ervilha, são 7 características ao todo. Então, ele sabia que a flor roxa da ervilha dominava sobre a flor branca, que a cor da semente amarela dominava sobre a verde, que as plantas altas de ervilha dominavam sobre as plantas anãs, e assim por diante. Até a forma da ervilha, a forma lisa, dominava sobre a enrugadinha, né, ou rugosa que ele chamava. Então, assim, são 7 características que ele foi estudando uma de cada vez, fazendo esses inúmeros cruzamentos. O trabalho dele foi escrito todo em alemão, vocês imaginem tudo isso em alemão. E além do que, um monte de cálculos matemáticos, né? Então, na época que Mendel concluiu esses trabalhos, na verdade, nem ele tinha muita certeza disso, né, gente? Porque lembrem, não havia sido descoberto nem DNA, nem cromossomo, nem gene, absolutamente nada disso. Mas Mendel já foi extremamente genial, né? Na época, não se deu muita importância para esse trabalho, mesmo porque não houve um entendimento, a compreensão desse trabalho de Mendel. Então, infelizmente, ele morreu sem ser reconhecido em vida. Mas, 16 anos após a sua morte, Bateson, outro pesquisador, traduziu o trabalho de Mendel, passou para o inglês, e ali todos os pesquisadores que estavam trabalhando com isso perceberam que o que eles estavam concluindo, Mendel já havia concluído por volta de 1860. Então, vejam só, né, gente, Mendel foi persistente, muito disciplinado, foi simplesmente sensacional. Então, é isso que a gente quer para você, não desista, seja persistente, não é? Muito bem, gente. Então, nós vamos continuar falando um pouquinho dessa aula da 5E em relação à localização dos genes. Bom, é o seguinte, nas nossas células somáticas ou diploides, nas nossas células corporais, nós encontramos os cromossomos aos pares. Estou representando o cromossomo aqui, cada cromossomo é uma molécula de DNA, né, por esse desenho que está aqui no quadro. Bom, todas as nossas células, então, têm 46 cromossomos, 23 pares. Vocês percebem que um é de origem materna, outro de origem paterna. Então, são 23 pares, 23 que vêm da sua mãe e 23 que vêm do seu pai, reunidos numa célula. Estou representando aqui apenas um par para a gente falar da localização dos genes. Esse par de cromossomos, que são equivalentes, um que vem da sua mãe e um que vem do seu pai, são chamados de homólogos.
Eles são equivalentes, por quê? Porque na mesma posição, na mesma altura, nesse lugar onde fica o gene é uma sequência do DNA, é uma porção de DNA. Esse lugar ocupado por esse gene chama-se locus. E lembram que a gente falou que os genes são representados por letras do alfabeto? Então aqui nós podemos usar a letra A, a letra B, a letra C e assim por diante. Então, nesse primeiro locus, nessa mesma posição, nós encontramos genes para uma mesma característica, lóbulo da orelha. Lóbulo da orelha, a gente põe o brinco aqui, ó, né? Então, o lóbulo da orelha é essa parte aqui. Ele pode ser solto ou ele pode ser bem aderido aqui na região da face. Dá uma olhadinha no seu lóbulo da orelha, vai lá no espelho lá que eu espero, vai dar uma olhadinha lá se você tem o lóbulo solto, como o meu, é uma característica dominante, ou se ele é aderido, né, uma característica que a gente chama de recessiva, se ele é preso ou aderido, ok? Muito bem. Então, assim, a letra maiúscula representa o gene dominante. Então, a mãe enviou um gene alelo para o lóbulo da orelha ser livre, solto. O pai, por sua vez, mandou um gene para o lóbulo da orelha ser aderido. Como a característica solto domina sobre a presa ou recessiva, esse indivíduo aqui, ou seja, pode ser você, tem o lóbulo da orelha solto, ok? Muito bem. Pessoal, quando os genes alelos, tá? Genes alelos são esses que estão na mesma altura e posição dos cromossomas homólogos para uma mesma característica. Quando eles forem diferentes, um maiúsculo, outro minúsculo, a gente chama de heterozigoto. Então, aqui nós temos essa característica, o indivíduo é heterozigoto para lóbulo da orelha. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa outra porção do DNA, nesse outro trecho de DNA. Você tem outro gene representado pela letra B. E aqui, Bzão, Bzão. Bom, a mãe mandou um Bzão para a presença de sardas. O pai também mandou um Bzão para a presença de sardas. Então, por sua vez, aqui nós temos, você é um homozigoto, as letras são maiúsculas iguais, os genes alelos, né? Então, esse indivíduo aqui é homozigoto para o aparecimento de sardas. A ausência de sardas é uma característica recessiva, a presença é dominante. Então, esse indivíduo aqui ficou Bzão, Bzão, portanto, ele tem sardas, né? Homozigoto para sardas. Bom, numa outra porção do DNA, nós temos os genes alelos Czinho, Czinho. Tanto o pai quanto a mãe mandaram um Czinho para você. O que isso significa? Furinho no queixo, tá? Como o meu aqui, um furinho no queixo. Então, quem tem furinho no queixo é recessivo. Quem não tem o furinho no queixo é dominante, ok? Então, vejam, gente, nós temos aqui poderia ser a mãe, poderia ter enviado o Azinho, o pai poderia ter enviado o Azão, continua sendo heterozigoto. O que eu quero mostrar para vocês com esse desenho é que muitas características podem ser heterozigotas, homozigotas dominantes ou homozigotas recessivas, ok? Então, nós já sabemos o que é uma característica dominante, Mendel já tinha elucidado para nós, uma característica recessiva, já sabemos o que são alelos heterozigotos ou uma característica heterozigota, quando os alelos são diferentes, e quando eles forem iguais, maiúsculos ou minúsculos, são homozigotos, tá? Dominante e recessivo. Muito bem. Pessoal, alguns conceitos importantes que vocês não podem esquecer. O que é genótipo? Genótipo é o conjunto de genes que o indivíduo tem para uma determinada característica. Então, por exemplo, Azão, Azinho é o conjunto de genes que você tem para essa característica, é a sua carga genética. Assim como Bzão, Bzão, assim como Czinho, Czinho, assim como Dzão, Dzão e assim por diante. Bom, fenótipo. O que é o fenótipo? O fenótipo é o resultado do genótipo mais a interação do meio ambiente, ou seja, a influência do meio ambiente. Então, por exemplo, Azão, Azinho é o seu genótipo. O fenótipo será o seu lóbulo da orelha solto ou aderido. O fenótipo são características tanto morfológicas, ou seja, eu vejo a cor da sua pele, a cor do seu cabelo, o lóbulo da orelha se ele está preso ou solto, mas também são características fisiológicas ou comportamentais, tá? Bom, e muitas dessas características do fenótipo, o ambiente tem influência. Por exemplo, eu tenho o meu genótipo para ser obesa. Se eu comer muito e não fizer nenhum tipo de atividade, o ambiente influencia sobre o meu genótipo, determinando que eu seja obesa.
Mas se eu realmente fizer uma dieta equilibrada, muito exercício físico, não necessariamente serei obesa como o meu gene determina. Então, o ambiente tem muita influência sobre algumas características nossas, ok? Bom, pessoal, dos 46 cromossomos que nós temos em uma célula, 44 deles são chamados autossomos. 2 são sexuais apenas, XX para meninas, XY para meninos, biologicamente falando, né? Dos 46 cromossomos, os 44 que são os autossomos, contêm genes apenas para características não sexuais. E nos 2 cromossomos sexuais, além de genes que determinam características sexuais, também tem características não sexuais. Então, quando num exercício falar para você, trata-se de uma herança autossômica, você sabe que são alguns daqueles 44 cromossomos que não têm genes para características sexuais, ok? Bom, então, pessoal, para a gente concluir essa primeira aula da frente 5C, nós vamos fazer um exercício. Quero que vocês peguem a apostila e acompanhem junto comigo. É o exercício 5-6. Colocamos aqui para você o exercício 5-6, então. Com base nos conceitos comumente usados em genética, é correto afirmar: cruzamentos onde há dominância, o híbrido apresentará fenótipo diferente dos 2 indivíduos puros. Vocês lembram dos indivíduos puros? Amarelo, dominante, homozigoto ou heterozigoto, mas no início do cruzamento Mendel usou ervilhas puras, azão, com as ervilhas puras verdinhas, azinho. Qual é o resultado, gente? É um híbrido. O híbrido é também dado para o heterozigoto. Então, ele está dizendo aqui que o híbrido vai apresentar um fenótipo diferente? Não, o híbrido vai apresentar a cor amarela. Ele vai apresentar a cor de uma das características do indivíduo puro, entende? Quando uma característica domina sobre a outra, você tem apenas essas 2 variações, a amarela domina sobre a verde. Então, o nosso heterozigoto ou o nosso híbrido tem que apresentar uma das cores da característica pura dominante. Então, essa questão está falsa. Vamos para a letra B? Um caráter é considerado congênito se estiver presente no indivíduo desde o nascimento, independente de sua causa ser genética ou ambiental. Congênito é isso mesmo, o indivíduo já nasce com essa característica, logo após o nascimento pode ser descoberto ou ainda durante o ventre materno, mas essa característica já está com ele. Pode ser hereditária, genética ou não necessariamente. Pode ser pelo ambiente, um vírus, uma bactéria, Treponema pallidum da sífilis, né, cigarro, radiação, enfim, a característica já está com ele, um problema cardíaco, e pode ter causa hereditária ou não, ok? Então, essa questão está correta. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras, afinal de contas, fala, né, dos conceitos de genética. Letra C. O cruzamento entre um coelho albino e um coelho cinza de linhagens puras irá formar na geração F1 3/4 de descendentes cinza e 1/4 de descendentes albinos. Errado, pessoal. O cinza domina sobre o albino. Então, vai ocorrer na geração F1 100% de indivíduos cinza. Ok? Então, também está errada. Letra D. Herança monogênica ocorre em casos em que mais do que um par de alelos de um gene estão envolvidos na herança de uma característica. Pessoal, monogênica. Mono é um par de alelos apenas, tá? E não mais. Falsa também. Letra E. O cruzamento de um indivíduo heterozigoto dominante com outro recessivo, então, por exemplo, heterozigoto dominante, ervilha amarela heterozigota, azinho, cruzada com uma recessiva, azinho. Para um caráter, resultará em 75% de indivíduos com genótipo dominante. Não, vai resultar 50% de indivíduos com genótipo dominante e 50% de indivíduos com genótipo recessivo. Isso a gente vai dar uma olhadinha na aula 6 da frente E, mas também está falsa. Então, a única alternativa correta é a letra B, de Bosque. Ok? Muito bem, pessoal, encerramos então a aula 5 da frente E. Espero que vocês aí consigam fazer os exercícios com facilidade e nos vemos na próxima aula. Beijos!